Olá, meu nome é Sandro Vasconcelos e hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros que me inspiram a fazer as postagens no meu site e esses vídeos aqui que eu faço no canal. São livros que eu utilizo para aprimorar meu conhecimento dentro do budismo e também para me aprimorar como budista mesmo, nas minhas práticas religiosas. Espero que gostem. Então vamos começar do livro mais básico para o mais avançado. Então esse aqui eu já citei em outro vídeo, A Espiritualidade Budista. É um livro para quem quer começar mesmo a entender alguma coisa sobre o budismo com uma profundidade boa, né? Com um nível de aprofundamento bom. Que tem muitos livros aí em português que são ruins sobre o budismo. Esse aqui é o melhor que tem em português. E eu indico para algumas pessoas que me procuram, né? Como que eu faço para começar no budismo e tal? Eu indico esse livro aqui. É um livro muito bom. Ele dá um nível de aprofundamento assim muito bom para... ele não é apenas básico, assim, ele tem até discussões metafísicas, filosóficas, muito interessantes. E ele fala do budismo desde a fundação até o budismo contemporâneo, desde que se expandiu nos países asiáticos ali, desde que saiu da Índia, né, a expansão nos países asiáticos, e até o budismo como chegou aqui no Ocidente. É bem interessante. Esse aqui é o volume 1. Eu já indiquei esse livro num outro vídeo sobre livros, né, livros mais básicos, mas esse aqui é de básico para intermediário. E esse aqui é o volume 2. Esse aqui o primeiro é da Índia antiga, né, até a China primitiva. Esse segundo aqui vai da China mais recente, passando pela Coreia, indo até o Japão e o mundo moderno, né? Como o budismo percorreu e se adaptou, né, a essas culturas e como ele se modificou, né, se aperfeiçoou. Então é um livro muito bom, até tenho que ler ele de volta. Quando eu li, estava começando ainda no budismo. Se eu ler agora, com certeza eu vou tirar muito mais proveito dele. Então eu indico, é um livro para ficar para sempre na sua biblioteca, para consulta, né, para você que quer compreender um pouco mais sobre o budismo de maneira fundamental, né, mas com um certo grau de discussão metafísica e filosófica muito boa, assim, para quem quer ser um budista com uma boa base filosófica e teológica. É um livro excelente para começar. Outro livro em português que não é especificamente sobre o budismo, mas que eu indicaria, é esse livro aqui do René Guénon, Estudo das Doutrinas Hindus. Apesar de ter esse nome, ele não é só sobre o hinduísmo, não. Ele também fala sobre o budismo. Ele fala sobre a religião oriental ali da Índia, de maneira geral, sua concepção de verdade, filosofia oriental, a diferença entre o pensamento ocidental e o oriental, a diferença entre a religião ocidental e a religião oriental. Ele fala muito sobre o conhecimento gnóstico, né? Conhecimento que se dá do interior do ser, né? E não é um conhecimento de uma verdade universal que extrapola os mitos e as doutrinas, né? Que utiliza-se, né, dos mitos e dos contos para revelar uma verdade maior, né? Uma verdade universal através de um mito, né? Um mito universal. Só que esse livro aqui já é bem mais profundo. Então ele é muito técnico, diferente do Espiritualidade Budista 1, que é para todas as pessoas,
para quem está começando, esse aqui já exige um pouco mais de base para poder compreendê-lo. René Guénon é bastante específico, bastante técnico na sua forma de expor, né, as suas ideias e expor o conhecimento que ele tem sobre espiritualidade. Ok? Outro livro em português que é sobre o budismo também, que foi lançado há pouco tempo, acho que foi lançado ano passado, não tinha tradução em português antes, mas agora tem. Só que é um livro também para quem já tem um pouco mais de conhecimento básico. Então eu aconselho você que ainda não começou no budismo, começar a ler aqueles Espiritualidade Budista 1 e 2 primeiro. Esse aqui é o Versos Fundamentais do Caminho do Meio, do Nagarjuna. Nagarjuna é um mestre muito conhecido no budismo e muito influente, através das análises teológicas e filosóficas dele que o budismo foi grande parte do budismo de hoje que nós conhecemos, das filosofias do caminho do meio, por exemplo, são oriundas do pensamento de Nagarjuna. Muitos mestres que fundaram escolas que hoje têm influência mundial se baseiam na filosofia de Nagarjuna, que está contida neste livro aqui, Versos do Caminho do Meio. Então, a primeira parte desse livro apresenta o livro mesmo, né, que ele escreveu, o tratado, melhor dizendo, que ele escreveu do Versos do Caminho do Meio. E a segunda parte, cada verso, cada versículo desse tratado de Nagarjuna é comentado pelo autor. Pelo autor Gispierre Ferraro. Então eu não li esse livro inteiro ainda, estou terminando, mas é bastante interessante. Recomendo também para quem quer se aprofundar mais no budismo. Mas espere uma leitura bastante técnica desse livro aqui. Outro livro bastante profundo, só que não é em português, é esse livro aqui sobre o budismo Shingon, budismo esotérico, né, que se fala sobre as mandalas da Matrix e a mandala do Diamante, que são os dois mundos que se interpenetram. O mundo da Matrix, que é o mundo sensível, né, o mundo que nós podemos perceber, e o mundo do Diamante, que é o mundo como se fosse, entre aspas, o mundo das ideias de Platão, né? Uma aproximação bem superficial, só para vocês entenderem. Que o budismo fala que há esses dois mundos que se interpenetram, né? Que é o mundo fenomênico, que é isso que a gente percebe com os sentidos, e a verdade, né, que permeia todo esse mundo, que ela não é visível a olho nu, não é perceptível pelos sentidos, mas através da metafísica, através da reflexão, da introspecção, da prática budista, você percebe que esse mundo é tão real quanto o primeiro, quanto o fenomênico, e ele está presente diariamente em todas as nossas atitudes, ações, são permeadas por esse mundo. É basicamente isso, né? Com certeza num vídeo assim de YouTube seria mais ou menos isso, essa ideia, mas é muito mais profundo do que isso. Teríamos que conversar por muito tempo para poder entender quais são as características desses dois mundos, né? E como ocorrem as práticas budistas esotéricas para se poder compreender, para se poder apreender este mundo que nos leva, nos catalisa para a iluminação, para a sabedoria, para a percepção da realidade sem ilusões. Então esse livro se chama
The Matrix and Diamond World Mandalas in Shingon Budismo, de Adrian Snodgrass. Esse livro é excelente. É o melhor livro de budismo que eu tenho. Eu aprendi muito com esse livro. Muitas matérias no meu site e vídeos são inspirados, né, neste livro. Em todos aqui que eu mostrei, mas esse livro aqui ele faz você ter uma experiência, se você compreendê-lo, né, uma experiência transcendente mesmo, né, no sentido de enxergar o mundo com outras lentes, com uma lente da iluminação, enxergar a realidade em sua essência. Claro, ainda não estou nesse estágio, mas esse livro traz muitos insights que te elevam espiritualmente. Já fiz muitas meditações baseadas nesse livro. É um livro muito bom, mas também ele é bastante caro, eu tive que importar ele. Se eu não me engano deu R$400 ou coisa assim. Mas também é um livro ótimo. Outro livro que eu recomendo é o livro Mudra. Mudra são gestos que são feitos durante as práticas esotéricas. Gestos com a mão, por exemplo, esse gesto aqui é o gesto da concentração, é o mudra da concentração. Então tem vários tipos de mudra. Tem o mudra da roda da lei, esse aqui é do destemor, tem o mudra do generosidade. Então, na medida que você faz as práticas e realiza esses mudras, você interioriza alguns ensinamentos budistas de forma não conceitual. Isso é bastante complicado entender isso. Então ele vai mostrando como se faz, né, os gestos e o significado desses gestos. Você aprender uma verdade de forma não conceitual é você aprender ela diretamente na sua essência, é você perceber ela através de uma espécie de intuição, insight. Ou seja, você não conceitualiza ela numa definição em palavras, você simplesmente entende ela diretamente. E esses gestos aqui, o budismo esotérico acredita que práticas que realizam essas mudras são meios para que se haja essa interiorização direta de um conceito, de uma verdade. Há posições com os pés também. Este livro é muito interessante. Além das posições, os mudras, ele é bem ilustrado aqui, ó. Ele mostra vários bodhisattvas e budas. Fala sobre a stupa. Também fala sobre objetos budistas. Por exemplo, aqui o Vajra, o que significa. O Vajra de 3 pontas, 4 pontas. Mas aqui é um conhecimento bem aprofundado, específico, né, do budismo. Já é para quem realmente quer se aprofundar bastante. Esse livro azul das mandalas, do diamante da Matrix e esse aqui já são livros bem avançados, que mostra os objetos, vários objetos que são usados no budismo, alguns cetros, os vajras, sino, stupa, tudo é o que faz parte, né, das cerimônias budistas e os seus profundos significados metafísicos. Ok? Então, sobre o budismo, seria esses livros que eu uso como referência bibliográfica nos meus estudos budistas, nas minhas práticas budistas, nas minhas meditações. Então, partindo, como eu disse, né, desse aqui para quem está começando, Espiritualidade Budista 1 e 2, mas não pense que eles são fáceis também. Eles têm um certo grau, como eu disse, de metafísica. E evoluindo aqui, né, para o livro do Nagarjuna, para esse do Mudra, os livros do budismo esotérico, e esse livro aqui do René Guénon, que é para entender o pensamento oriental como um todo. Fala do hinduísmo, do budismo, até do islamismo, de todas as religiões orientais e o seu pensamento, né? A diferença entre o nosso pensamento e o pensamento oriental. Este livro aqui em português, René Guénon, esses aqui são em português, tá? São em português.
bons livros, os melhores livros budistas em português. E esses aqui são em inglês. Esses dois são sobre budismo esotérico, ok? Budismo esotérico não tem nada de esoterismo no sentido de místico e tal. Esse aqui é Mudra, o nome do Dale Sanders. Dale Sanders, né? Melhor dizendo. Então, estava falando, o budismo esotérico não tem nada a ver com esoterismo no sentido místico que as pessoas entendem aí do que é um budismo esotérico. O budismo esotérico simplesmente é do sentido de que é um ensino secreto, é um esotérico com S, que eram ensinados antigamente pelos mestres a monges e praticantes avançados. Depois que eles entendiam o budismo exotérico, que é o budismo que vocês vão compreender, que é o budismo que é aberto, né? Que todas as escolas ensinam, né? Aquelas 4 nobres verdades, aquela ideia do apego ali, ó, o começo, né? Do budismo, né? O budismo mais conceitual do que simbólico. E depois o budismo esotérico com S é um budismo mais simbólico do que conceitual, em que busca o conhecimento da verdade em sua essência, sem conceitualizações filosóficas, digamos assim, tão racionais, mas do conhecimento intuitivo de uma verdade. Quando você tem uma intuição, todos nós temos intuição às vezes, de compreensão de alguma coisa e você não consegue nem transmitir aquilo em palavras, mas você sabe o que é. Então a ideia do budismo esotérico é conhecer a verdade sem precisar, aquela verdade que você não consegue exprimir em palavras, mas você sabe. Então as práticas são voltadas a esse tipo de experiência. Não tem nada a ver com milagres e bênçãos e magia, como as pessoas acham. Muita gente às vezes me pergunta, né, sobre o budismo esotérico, se tem a ver com isso, né? Desse tipo de manifestação. Não tem. Tá, não tem. Então, seria isso. Agora aqui, para complementar, eu comprei um livro sobre o confucionismo, né? Não tem nada a ver com o budismo, né? Tem gente que pode pensar, mas na verdade tem a ver, sim. Quando o budismo entrou na China, ele absorveu muito da ética confucionista. Então o confucionismo ele tem uma importância muito grande no budismo. Ele complementou o que, digamos, que o budismo faltava, né? Algumas coisas, alguns detalhamentos maiores sobre o comportamento das pessoas em sociedade, com o chefe, com a família, com o filho, por exemplo, com amigos, como agir no casamento, etc. É claro que o budismo sempre prezou por uma ética também, mas o confucionismo tinha um tratado muito bem estabelecido sobre como agir socialmente, e isso acabou sendo incorporado no budismo chinês. Então é bastante interessante para quem quer conhecer a ética budista também conhecer sobre o confucionismo. Esse livro aqui é Os Analectos de Confúcio. Ele é interpretado, discutido verso por verso. Ele é muito interessante. Cada verso, o autor, que é o Giorgio Cinedino, ele pega cada verso dos Analectos e comenta. Que tem em chinês, daí a tradução em português e os comentários. Então é bastante interessante para quem quer conhecer um pouco sobre o confucionismo e ao mesmo tempo já com essa compreensão de que o confucionismo influenciou o budismo chinês e inclusive o japonês, porque daí o budismo japonês ele foi disseminado pelos chineses. Então é muito importante conhecer também o confucionismo. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Apoia-se. Caso você
queira contribuir com o canal financeiramente, para que o canal continue firme, para que o trabalho continue mais frequente, que eu possa gravar vídeos com mais frequência e postar no site textos com maior frequência, ajude financeiramente o canal. Isso será de grande valia para tornar o budismo brasileiro cada vez mais forte. Então seria isso, um abraço e até a próxima.